Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder um amigo que perguntou por que a minha crina arrebenta muito. Vamos lá, são vários motivos, separei para vocês 4 motivos, tá bom? Existem muitos outros. Como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando e nos auxiliando a divulgar os nossos vídeos para os amigos músicos, tá bom? E também, eu sempre esqueço de falar, e um grande abraço aqui para o pessoal que não toca violino, viola, violoncelo e acompanha a gente, né? Eu sempre recebo mensagem, poxa, eu toco outros instrumentos, ou de sopro, né, ou de corda dedilhada, violão, a viola, ou diversos outros instrumentos, e acho muito legal o seu canal falando de liuteria. Prazer tê-los aqui. Eu acabo sempre esquecendo de falar, para vocês verem como a liuteria é um assunto tão legal que o pessoal, às vezes que não toca violino, viola e cello, acompanha a gente, não é? Prazer tê-los aqui, tá bom? Então nós vamos falar alguns dos motivos pelos quais a crina arrebenta muito, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão é crina de má qualidade, ou de uma crina mais simples, ou dentro disso ainda a crina não foi armazenada como deveria. Então, quando o músico toca, pode acontecer da crina arrebentar. Uma crina de má qualidade não é só este o problema dela arrebentar. Às vezes ela morre mais cedo. Tá? Eu posso fazer até um vídeo a esse respeito, só dos problemas que uma crina ruim traz, que é morrer mais cedo. Ela perde aquela qualidade de filtrar o som, de projetar, de segurar o breu, os harmônicos. Os harmônicos, outro paralelo aqui. Toda vez que eu falo dos harmônicos, né, todo mundo fala que sabe do que tá dizendo, do que eu estou falando. Não, eu sei, mas a maioria não sabe o que é a série harmônica. A gente tem um vídeo aqui no canal do que é a série harmônica, modéstia à parte, muito bem gravado, porque pouco se fala a respeito, onde eu dou uma aula sobre série harmônica, o que ela é. Quando eu digo os harmônicos, são esses harmônicos, não é o flageolet só, tá bom? Então, vamos lá. Uma crina de má qualidade, às vezes, uma crina mais simples, o músico toca com, às vezes, muito som, e a crina pode estourar. Vou fazer mais um parênteses aqui, tá? Não é fácil para o arquetaio, não é fácil. Por que não é fácil para o arquetaio? Queria que vocês entendessem, né, esse problema nosso que tem na profissão. Acontece o seguinte, fulano trouxe crina ruim, não é assim, não é assim, tá? Quando, eu vou falar de mim, tá? Quando eu encomendo crina, mas isso acontece com todos os colegas, a gente, por vezes, quase todos, melhor dizendo, não tá vendo a crina ali. Por quê? Eu não tenho como pegar um avião e ir lá para a Mongólia, né, e ver a crina no cavalo, eu quero esse aqui, né, ou pegar um jatinho e ir lá para a Sibéria e voltar para cá toda vez que eu precisar de um maço de crina, né? Infelizmente, né, não tenho como fazer isso. E o luthier também, muitas das vezes não tem como ele ir até. Só que o teste de crina é muito complicado, porque dentro de um maço você tem muita crina, muita, e depende também do tamanho do maço, é claro, e você tem ali, você vai separar para violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Só que dentro daquele maço, ninguém, nem o produtor, consegue garantir que você tem a crina do mesmo cavalo. Pode ser cavalos diferentes. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Então, às vezes, a gente compra tem fabricante que classifica por estrela, alguns por letra. Então, você compra uma crina, né, Mongólia, tal, uma estrela, muito boa. Dentro do maço tem variações de qualidade. Eu já percebi isso já aconteceu comigo, inclinando muitos arcos. Eu senti isso inclinando o meu arco. Eu fiz experiências no meu arco que eu uso e senti esta diferença, tá bom? Eu já troquei de crina
algumas vezes, sem estar precisando, sem estar com ela velha, falei porque eu senti no tato que era diferente, que a elasticidade estava, enfim, e percebi isso. Então, é uma coisa que às vezes, claro que não estou falando de crina de baixa qualidade, estou tentando explicar para vocês que existem variações, tá bom? Existem variações. Outra coisa, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Já aconteceu comigo de eu comprar uma crina dessa, né? Que era chamado, porque tem uma, duas, três. Essas melhores são caríssimas. Tem crina que assim o valor é muito, não vou falar valor aqui porque vai desatualizar o vídeo com o passar dos anos, né? Ou até das semanas, do jeito que o dólar tá. Mas tem opções, para vocês terem ideia, que pegar a minha melhor crina seria 6, 7 vezes o valor dela, de tão cara que ela chega a ser, tá bom? São crinas assim monumentais. Existem crinas também mais baratas que são boas, mas enfim, aí eu pedi a crina de ter determinada qualidade. Quando chegou, eu nunca tinha visto crina tão boa, e eu pedi crina de 1 estrela. Chegar esse fornecedor até 3. Eu já tinha pedido a de 2. Tava mais bonito do que o último pedido que eu fiz da de 2. E ele não mandou errado, porque estava embalado como 1 estrela. Né? Eu fiquei encantado de tão bom, mandei um e-mail agradecendo ele e já fiz uma outra encomenda. A outra encomenda não veio tão boa quanto aquela. Como ela não veio tão boa, eu tenho a classificação do meu produtor e a minha própria para atender aos meus clientes. Né? Por quê? Quando você importa uma coisa, você é responsável pela como que nacionalização aqui no Brasil. A nacionalização, você que trouxe, você tem que dar conseguir atender segundo o Código de Defesa do Consumidor. Se o material não atende, não importe. Simples assim. Simples assim. Então, para defender os meus clientes, o que eu faço? Eu tenho a minha seleção aqui. O que eu tive que fazer com aquela crina, que era uma crina profissional? Eu tive que, segundo a classificação do fabricante, oferecê-la como uma crina iniciante na época. Não era nem estudante, iniciante, uma crina muito simples. Né? Então eu ofereci como, nossa, aqui é uma crina muito simples, mas o produtor era boa. Então, como é um material natural, tem variações. Tá bom? Queria que vocês entendessem isso com clareza. Por quê? Quando eu falei assim, crina de má qualidade, para ninguém imaginar, eu vou atacar fulano por causa disso, fulano da... Claro que o pessoal que acompanha aqui, né, não é disso. Mas é um exemplo só que eu tô dando, tá bom? Como uma ressalva, tá? Às vezes acontece, né, da gente olhar assim, nossa, eu nunca... De vez em quando acontece com a gente no açougue, nossa, que carne maravilhosa, fazia tempo que não... hoje veio horroroso. Acontece, né, cotidiano, tudo que é natural é assim. Na verdade, a gente compra bens industrializados hoje, o celular, onde um celular de tal marca, com o mesmo exemplar da mesma marca, não vai ter variação do outro. Se tiver, é uma variação imperceptível. Aqui é diferente, tá bom? Aqui é diferente. Por isso que existe a figura do luthier. Bom, falei, né, da qualidade da crina. Segundo problema. Problema na inclinação. Às vezes na inclinação pode acontecer algum problema e a crina estourar, tá? Então, problema na inclinação. Tanto é que sempre quando eu entrego o arco, eu dou uma explicação para o músico, explicando o que eu sempre coloco alguns fios a mais do que seria o ideal, pouquinha coisa que não vai alterar para ruim, pelo contrário, para bem. Por quê? Porque 1 ou 2 fios podem fragilizar no nosso trabalhar e essa crina pode vir a romper 1, 2 fios, né? E por isso eu já pus uma crina a mais, tá? Mas esse problema que eu digo aqui, às vezes não é esse, às vezes é algum problema maior, tá bom? Terceira questão. Essa é a mais comum, tá? Essa é a mais comum. Por incrível que pareça, essa é a mais comum.
mau uso ou má aplicação do breu. Eu já vi músicos bons, tá? Por quê? O músico é incompetente? De jeito nenhum. Faltou orientação. A gente não é obrigado a saber de tudo, certo? A gente vai aprendendo. Pega o breu, eu vou até fazer com esse pedaço de borracha que eu vou fazer, não é certo, só para mostrar para vocês. Pega o breu e esfrega. Aí, espero que vocês estejam ouvindo. A madeira fica machucando na crina e o breu, aplicando o breu de forma errada. Quando você for aplicar, já instruir, aplica com a crina tensionada, como se você fosse tocar, tá? Crina tensionada, como se você fosse tocar, e de maneira uniforme, não vai ficar só aqui, né? A gente toca no arco todo, tá? Então, terceiro erro, aplicação, tá? Quarta questão, que também é uma das mais comuns. Vocês perceberam que essa é de responsabilidade do músico, tá bom? Quarta questão, crina muito velha. Às vezes a crina vai ficando velha e como uma corda ela pode se romper e ela vai estourando, tá bom? Então, muita atenção aí, porque uma crina tem um prazo de validade, 180, 220 horas de uso eu coloco. Eu falei isso mais ou menos pensando no que eu via, né? Mais uma vez, toda vez que eu falo isso, eu falo de uso. Aí sempre aparece alguém, mas dão tantas semanas, isso não é nada. Se você tocar sem parar, né, ninguém vai fazer isso, ficar sem dormir e tocando. Então, horas de uso, tá bom? Mas depois de 180, 220 horas, a crina para de funcionar? Não, ela não para, mas ela vai perdendo toda aquela qualidade. Um pneu do seu carro completamente careca, o carro se move? Se move. Com a mesma eficiência? Não. Se você precisar frear, ele vai frear? Não sei, aí conta com a sorte. Se você passar por uma poça d'água, aquaplanagem, vai ser ruim? Experimenta, né? Então, assim, dá para usar? Sim, dá, mas você não vai ter a mesma qualidade, tá bom? Então, crina velha pode arrebentar. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.